É muito comum você ver crentes dizendo assim: pô, se você não acredita em Deus, então tudo é permitido, né? Porque, assim, se não existe um God para você prestar contas depois da sua morte, então você pode fazer o que bem quiser. Afinal de contas, Deus é que dita a moral. Ele é quem ensina o que é correto ou não. Então, se não tem Deus, faz qualquer coisa. Ué. Mas se essa afirmativa fosse verdadeira, isso significaria que todos os países do planeta que são menos religiosos, eles se tornariam um verdadeiro caos, um inferno na Terra, não é verdade? Só que não é isso que os dados e que a realidade nos mostram e que eu vou trazer aqui para você ficar feliz e para você que é crente nunca mais usar esse tipo de argumento, né? Porque mostra que a pessoa ela não parou para raciocinar um pouquinho não. Ela só sai repetindo o que líderes religiosos falaram para ela, ao invés de ela usar o intelecto que foi desenvolvido ao longo de milhões de anos. Mas vamos lá. Sem Deus tudo é permitido? Vamos ver o que acontece em países menos religiosos. Vamos ver sobre paz, sobre segurança, moralidade, sobre questão ligada à corrupção, que está ligada à moralidade, obviamente, e o desenvolvimento de acordo com a perspectiva de várias instituições de pesquisa, como a Pew Research Center, a própria Nações Unidas. Temos aqui o Institute for Economics and Peace, que é basicamente o Instituto para Economia e Paz, e também o Banco Mundial, entre outros que estarão aqui, como o CPI, que não é Comissão Parlamentar de Inquérito, não. O CPI é aqui diz respeito ao Índice de Percepção da Corrupção no Mundo. E aí vamos ver o que acontece, por exemplo, aqui, deixando já uma distinção. É o país ateu? Não. É um país agnóstico? Não. Não. É um país. E onde você tem pessoas que são ateias, agnósticas e muitas que são crentes em alguma divindade ou em várias religiões específicas. Beleza? Tranquilo. Então, é um país ateu ainda, não evoluímos a tal ponto, tá? Quem sabe a gente chega a ter um país completamente ateu. Vai ser realmente revolucionário, vai ser muito bom. Mas a gente não está falando aqui de países ateus, tudo bem? Mas sim que eles têm o maior número de pessoas irreligiosas também. Então aqui tem uma distinção para a gente deixar claro. Quando a gente fala de alguém que se declara como ateu ou ateia, é que ela não acredita em Deus, em nenhuma divindade. Deus, deusa, deuses, deusas, whatever. Beleza? Pessoas agnósticas, elas dizem que não sabem. Eu não sei, não tenho como provar se tem Deus ou se não tem, então para mim não tem. Beleza? E aí você tem o sem religião. Até nas pesquisas na Pew Research Center, eles colocam também, e vai aparecer aqui nos slides, como none, ou none, N-O-N-E, que basicamente coloca as pessoas também ateias, agnósticas e aquelas que são crentes, mas não estão filiadas a alguma religião. Então, esses são o que nós chamamos de irreligiosos ou sem religião. Beleza? Às vezes esses irreligiosos são crentes que não estão na igreja, beleza? E separa ateus de agnósticos, mas várias vezes o pessoal coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, vamos lá. E tem a ideia, obviamente, de um Estado laico e onde você tem uma sociedade bem secularizada, né? Então, o Estado laico aqui não tem, o país não tem uma religião oficial, beleza? E a sociedade secularizada é o que está aqui para você. A religião ela pesa muito menos na vida pública e na vida privada. O pessoal continua tendo a sua fé, só que o peso da religião é muito menor. A importância da religião, da fé, é baixíssima. Quanto menor o é, você vai ver o que acontece aqui nesses países. É bem interessante. É interessante também quando é o contrário. Mas vamos lá. O Brasil, pela Constituição, é um Estado laico. O que é interessante é que na própria, na própria Constituição tem Deus lá. Óbvio que Deus não existe, né? Não existe nem é. Então não tem como Deus estar ali. Então alguém tem que pegar e colocar o nome de God. É igual coloca nas notas, nas cédulas que nós temos no nosso dinheiro, não é? Então, mas deixando claro aqui que o Brasil é um Estado laico, um país laico. Ele não tem que privilegiar nenhuma fé. Eu sei que na prática os cristãos aí têm vários privilégios. Então nós temos uma sociedade
que é fortemente religiosa. E o pessoal faz questão de passar por cima da Constituição, porque é um dos problemas que tem, né, quando o pessoal é crente. Eles vão falar assim, ó, mas se não tem Deus, então vale qualquer coisa, né? Só que eles mesmos, não todos, mas muitos, mesmo tendo esse pseudo-Deus, eles passam por cima de leis. Pois é, vai entender, não é? Agora, qual que é o ponto então aqui? Não estou querendo dizer que até seria errado, né, eu fazer uma causalidade desse tipo. Ou seja, dizer que o ateísmo é que traz a paz, é o ateísmo que traz a prosperidade, é o ateísmo que fez o país evoluir. Não. Ateísmo é só você falar assim, não tem Deus nenhum. Entende? É a mesma coisa que alguém falar que tem unicórnio e fala, não, não tem unicórnio. Alguém fala assim, ó, tem saci pererê. Você fala, não, não existe saci pererê. Alguém pega e fala, ó, tem Deus. Você fala, não, não tem Deus. É só isso. Tá? Obviamente, alguém que pensa dessa maneira vai procurar estudar mais, vai procurar focar nessa vida para fazer o melhor possível, porque não está esperando um Jesus voltar para resgatá-lo e não está esperando esse mundo ser destruído por ele. Você entende? Então ele valoriza mais essa vida aqui. É diferente de muitos crentes que são mais bitolados e que são fundamentalistas. Só que tem muitos crentes que também, obviamente, não seguem nessa linha maluca e parabéns para vocês, viu? Então, não estou dizendo aqui que o ateísmo causa isso, que até seria incorreto. Se de repente tiverem dados que mostrem tal coisa, aí a gente traz, ok? Beleza. Obviamente o país que é pouco religioso também não é perfeito porque não existe essa bagaça. O que eu estou mostrando aqui, basicamente, é que Deus não é uma condição necessária para a moralidade social. Até porque nós já somos seres morais, não só nós, mas vários animais, porque nós evoluímos assim. Beleza? Aí vai estudar um pouco mais sobre moralidade, sobre evolução disso, você vai entender muito bem. Não tem nada a ver com God. Muito menos depois da entrega dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Vamos parar com as drogas, né? Até porque depois a gente faz outro vídeo se você quiser sobre isso. Que aí vai se estendendo, né? Então, outra coisa. Aqui a gente mostra que sociedades menos religiosas, elas não entraram em colapso moral. Logo, sem Deus tudo é permitido? Não, a gente mostra que não. E uma coisa importante é que correlação não implica causalidade, porque tem uma correlação. Países menos religiosos, com mais ateus, com mais agnósticos, com menos pessoas bitoladas seguindo a sua fé, você tem países que têm um índice de desenvolvimento humano, o IDH, mais alto. Você tem países tidos como os mais felizes para você viver. Você tem menos corrupção, você tem mais moralidade, você tem mais condições financeiras para viver melhor. Ué, então tem uma correlação com essa... Tem, mas é a causa disso? Não, ainda até o momento não é. Nem sei se o será, e nem precisa ser, ok? Agora, nesse caso aqui, de qualquer modo, a chantagem moral que a religião traz, ela falha. E antes que você venha falar assim, né, para mim também, que, Toshio, mas para mim, obviamente, aí tá falando sobre religião. Eu não tenho religião, eu tenho Deus. Então, Deus não é de religião nenhuma. Ué, então Tiago, capítulo 1, tá errado? Porque lá aí diz que para Deus a religião pura e sem mácula é esta, que você ajude os órfãos e as viúvas nas suas necessidades ou tribulações e você a si mesmo se guarde incontaminado do mundo. Então tem uma religião na sua Bíblia. E aí, tá errado? Fala que tá errado. Não, mas a Bíblia não pode errar. Então não vem com isso. Quando a gente fala de religião aqui, a gente coloca sim o seu cristianismo, não só nós. Toda ciência séria coloca porque é religião. Por mais que você tente escapar aí, você é uma pessoa religiosa e ponto final se você é crente. Agora se você é uma pessoa crente que não pratica o barato, aí você entra na estatística aqui de irreligioso. Eu até creio que tem um Deus, mas eu não vou no culto, eu não faço orações, eu não tenho aquela, sabe, aquela ritualística que me prende por causa do sentimento de culpa se eu não fizer uma oração ou um agradecimento. Não, não. Aí você entra numa pessoa irreligiosa, não religiosa. Pegou a ideia? Show de bola. E se você está curtindo o barato doido aqui, por gentileza, deixa sua curtida, seu like é muito importante. Se inscreva aqui também no canal e ativa as notificações aí no sininho para você receber os avisos dos próximos vídeos, beleza? Aliás, tem nos shorts aqui também, os vídeos curtos, e aqui nos vídeos longos tem várias coisas, tem playlist para você maratonar e aprender muito mais coisas, certo? Muito bem, muito obrigado já a você que faz parte do clube de membros do canal, obrigado mesmo pela sua ajuda financeira, e você também, obrigado que faz
ajuda via Pix, o contato @edsontoshio.com. Muito obrigado. A Toshio não tem dinheiro para ajudar, não precisa. Você assistindo aqui, compartilhando com a galera, deixando seus comentários, mas isso aqui já ajuda demais para que esse vídeo seja encaminhado, direcionado para mais e mais pessoas, para saírem da caverna, pararem com as drogas religiosas e viver essa única vida que elas possuem. Porque não vai ter vida eterna não e Jesus não vai voltar. Vamos sair da caverna, tá bom? Voltando aqui. Deus é necessário para a moral? A pesquisa perguntou isso para a galera. Pois é, só para você ter ideia, no Brasil, quando perguntam isso, 74% da galera diz que sim, Deus é necessário para a moral. Mas olha os dados embaixo. Japão, que é tido como um dos países mais seguros para você morar, inclusive. 34% dizem que é Deus necessário para a moral. 34%. Mas olha a Holanda, 18%. Austrália, 11%. Suécia, só 10%. 10% fala, precisa de Deus para a moralidade. Só 10%. E aí, se você pesquisar esses países aí, vai analisar qual é o nível de vida deles. Vai dizer que eles estão todos destruídos, um acabando com a vida dos outros, afinal de contas, né? Se Deus é o criador da moral e eles não têm Deus, não precisa de Deus nenhum, e mesmo acreditando em Deus, tem muitos que dizem que não precisa de Deus para a moralidade. Você vai ver isso aqui mais à frente, que eu vou te mostrar um país que talvez você defenda bastante e que mostra isso que eu estou te falando, tá? Beleza. Então, quanto menor é a religiosidade social, menor tem de ser a crença da pessoa de dizer que Deus é necessário para a moralidade. Certo? Muito bom. E isso não faz do país um inferno. Agora, quantos que acreditam em God? Beleza. Brasil, 98%, mano. 98% de gente perdida, acreditando em Saci Pererê, em Papai Noel e em Coelhinho da Páscoa. Ah, Toshi, você colocou na mesma categoria, são iguais. É tudo mentira, tudo mitologia, criação humana. Né? Ué, a pessoa, ela também é ateia, né? Porque ela não acredita em Zeus, em Osíris, em Ra, ela não acredita em, sei lá, em Maomé, muitos aqui não acreditam, né, no Brasil. Então não acredita em Alá, na versão desse God, que por acaso é o mesmo a versão abraâmica ali, não acredita. Então elas são ateias da maioria dos outros deuses, mas elas acreditam nesse ser mitológico sanguinário, homicida, e que faz uma série de idiotices dentro da própria Bíblia. O pessoal acredita. Agora, olha na Holanda. Menos de 50%, menos da metade da população, 49% crê em God. Austrália também. Agora, se a gente for no Japão, 46%. Agora, um terço na Suécia acredita em Deus. Olha que interessante, 33% na Suécia acreditam em Deus, só que somente 10% dizem que ele é necessário para a moral. Não são os 33% que dizem que é necessário para a moral. Não, tem 33% que acreditam, mas 10% dizem que não. Não é interessante? E assim vai indo com os outros países. Ó. Pois é. Então, vamos lá. Como é no Brasil? Tem fé pra caceta. Fé demais. Fé demais aqui. Então, sem religião aqui, nem sempre, obviamente, significa ausência de crença, tudo bem? Então vamos lá. Que aí nós temos aqui 98% da galera diz crer em Deus, 74% acredita que isso é necessário para a moral. Né? O pessoal tá muito ruim mesmo. Pode dar uma olhada. Vê o país é seguro? É exemplo de segurança o Brasil? Não. É exemplo de prosperidade, de distribuição da sua riqueza de maneira igualitária? Não. Tem gente se lascando? Tem. Ué, e corrupção? Como é que é? Você confia totalmente nos políticos, né? Nossa, que beleza. E essa vai, mas 74% dizem que é necessário ter God para moral, e muitos desses que estão no poder também acreditam em God e gostam de falar de moral, mas vivem em meio à corrupção. Há muitos deles, né? Talvez a maioria, não são todos, mas tem. E aí? Isso daí, meu caro, minha cara, é o que a gente chama de hipocrisia. Né? Mas vamos lá, 12% no Brasil entra naquele none que eu comentei, nada em particular, são pessoas irreligiosas, tá? Aí é estimado entre 2% de agnósticos e 1% de ateus. Aí eu vou brincar, né? Porque é aquela ideia dos ateus que são, sabe, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós somos privilegiados. Usei a Bíblia contra eles mesmos, mas tudo bem. 92% aqui, né, dos sem religião, ainda acreditam em God, beleza?
Então, desses 12% que não tem religião, quase 100% acredita que ainda tem Deus. Certo? Muito bom. Mas vamos lá. Quais são as contradições que nós temos? É simples, né? Mesmo tendo uma religiosidade altíssima aqui no Brasil, isso não protegeu o nosso país, não blindou ele contra a corrupção, contra a violência, contra o nível de encarceramento que é altíssimo de pessoas presas. Por exemplo, né, nós temos aí 19 homicídios por 100 mil habitantes, isso segundo dados de 2023. E aí você tem ali no CPI de 2025, que é o Índice de Percepção da Corrupção. Quanto mais próximo de 100 você está ali, melhor está o país. Quer dizer que ele tem menos percepção de corrupção. O Brasil está lá embaixo, ó, 35. Ué, mas não é um país quase 100% que crê em God? E é corrupto pra caceta? Nossa, tá igualzinho o Deus da Bíblia. Então, alta religiosidade é diferente de baixa violência ou baixa corrupção ou imoralidade, né? Basicamente, pode ver, ou baixa corrupção não. Faz de novo aí. Logo, alta religiosidade é diferente de baixa violência ou baixa corrupção, entende? Beleza, bora lá. Outra cosita a mais, né? Questão da violência. Nós temos ali uma população de 964.668 presos. Isso de dezembro de 2025. É gente pra caceta, quase 1 milhão de pessoas, a 439 presos por 100 mil habitantes. E de presos provisórios, nós temos 25,7%. Só de homicídios, são 19 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, aquela hipocrisia que eu falei. A moral pregada não é a mesma coisa que moral praticada. Aliás, em alguns morros do Rio de Janeiro e talvez de outros estados, você vai ver que tem pessoas que se dizem evangélicas e que estão comandando aí parte do tráfico. Que interessante, né? E falam em nome de Jesus fazendo o mal. Tá certo que Jesus não presta, né? Então, se for ver aí, tem uma correlação verdadeira. Chegamos no Japão. Japão, pouca religião, alta segurança. E quando muitos gostam de falar assim, ah não, os países nórdicos lá da Europa, eles estão numa melhor qualidade de vida hoje, só que isso se deve ao passado cristão que eles têm. Ué, o Japão é um contra-exemplo a isso. Porque é verdade, ué. Simplesmente você tem um país que não tem essa influência cristã e nunca teve uma influência grande do cristianismo, só que é um país com uma moralidade lá em cima, com corrupção lá embaixo. Você entende? Então não dá para você usar essa desculpa. Quando a gente chama de contra-exemplo, é porque o crente vem com uma afirmativa e tem um exemplo que vai totalmente contra o que o cabaço está falando, né? Então aqui, lá no Japan, 44% se identificam com alguma religião, certo? 7% vão falar que religião é muito importante para a vida. 7%. Pois é, pouquíssima gente, né? E 34% vão falar que Deus é necessário para ser moral. Agora, lá no Índice Global da Paz de 2026, aqui, deste ano, no top 10 você tem ali o Japão. Uau! Entre outros países. Depois dá uma analisada. Não, o Brasil não está lá, não. Não, Estados Unidos não está também, não. Não, China também não está. Então vamos lá. Antes que alguém venha aqui falar. Vou falar da China aqui também. Então, baixa religiosidade não implicou no colapso moral do Japão, meu caro, minha cara. Logo, estou provando aqui que essas afirmativas malucas que alguns crentes trazem não faz o menor sentido. Suécia, que é bem secular, né? Nós temos aqui uma secularização forte, ou seja, secularização quer dizer que a religiosidade ela não tem domínio na vida pública e na vida privada das pessoas, beleza? Então, secularização forte, que vem aqui, obviamente, sem confirmar aquele mito do colapso moral. A Suécia deveria ser um local onde ninguém gostaria de estar. Seria um exemplo a não ser seguido. Não é o que acontece. Ué, 52% sem religião. 33% dizem que creem em gods. 10% dizem que Deus é necessário para a moral. Ou seja, 90% da galera, né, deveria ser tudo um bando de maluco destruindo cada pessoa lá. Eles entrariam em extinção. Mas não, né? 28% aí da população total é non. Lembra do non? Consistentemente secular.
Beleza. Ah, mas tem pessoas que acreditam lá. Lógico que tem, eu falei que não tem um país ateu ainda, ou só agnósticos, não existe. Nós temos uma mistura, tem fés ali, tanto que tem 33% que acreditam em God. Beleza? Então, secularização também não é perfeição. Ah, tem problemas lá? Lógico que tem. Inclusive, né, nesse índice específico ligado à questão de violência, deu uma pequena queda ali, teve uma piora no índice por causa de problemas com gangues. Quando fala em gangue, eu lembro do clipe do Michael Jackson do Bad, né? É. Mas vamos lá, tem Estados Unidos, fala muito de gangues, né? Beleza. Ainda assim, quando dizem que sem Deus tudo é permitido, obviamente isso não se confirma, certo? Bom, agora vamos falar da China. China é um caso aqui que complica o debate, né? Em que aspecto? Vamos lá. Lá tem baixíssima afiliação religiosa. Nós temos vários ateus ali, o pessoal já cresce sabendo a verdade, que não tem God nenhum, e eles têm um controle do Estado sobre as religiões que eu considero, ó, sensacional. Tem que ter mesmo. Seria lindo ter isso aqui, para a gente impedir as idiotices que acontecem nos países quando vem pessoas que não estudam, que não sabem do que estão falando, que são negacionistas da ciência e que ficam querendo impor a sua fé através de projetos de lei. Isso aí deveria virar crime, tá? Deveria virar crime, porque isso aí é um atentado contra a sociedade, inclusive contra aqueles que acreditam. Mas quem sabe a gente chega um dia nesse nível de maturidade humana, não é? Mas vamos lá. Agora, ao mesmo tempo, eles estão melhorando na questão de violência e de paz, então ainda não é o exemplo, nossa, né? Como é bom pra caramba isso daqui, não tem violência nenhuma, embora eu veja vários influenciadores indo em certas capitais, certos estados da China, e estão dizendo ali que, nossa, né? Eu posso deixar meu celular aqui, ou não sei o que, não vai ter problema. Então, os dados mostram que, obviamente, a China é gigantesca, tem mais de 1 bilhão de pessoas, então tem locais, sim, que onde a violência tem diminuído, no ranking eles têm subido, o Brasil também tem melhorado, tá? Mas ainda estão mais para baixo. Só que a China aqui, ela conseguiu tirar quase 800 milhões de pessoas da pobreza, tá bom? Isso em 40 anos. Logo, não só da pobreza tirou essa galera toda, ao mesmo tempo tem melhorado nessa questão econômica, tem melhorado também na questão da violência e nessa parte de paz, certo? Importante deixar isso claro, né? Então ela está em 118º lugar ali no Global Peace Index. Ok. O HDI é o IDH ao contrário, o HDI está em inglês aí. Né? O Índice de Desenvolvimento Humano está em 0,797, subindo continuamente, e somente 10% da população se identificava com uma religião, isso com dados de 2020. Beleza? Então, obviamente, não é um paraíso ateu, mas ela, obviamente, serve como exemplo para enfraquecer a ideia de que a religiosidade forte, um país fortemente religioso, teria que ser um pré-requisito para você ter ordem e melhora material da sua vida e tudo mais. A China prova que não. Beleza. Mas alguém pode perguntar: ah, mas tem Estados Unidos. Estados Unidos é um país crente, é um dos países mais cristãos que existem, se não for o maior, ou está competindo com o Brasil ali, né? É. Mas ainda assim, né? Por mais que ela seja uma potência econômica e muitos especialistas digam que ela está em declínio, um império em decadência, beleza. Depois estão desesperados, vai fazer um monte de merda. Agora, é uma potência econômica, tem religioso pra caceta, só que é uma coisa interessante, que eu falei que você poderia então copiar deles, né? Porque aqui 83% acredita em Deus, nós estamos com 98%. 98%. Então você já poderia começar a parar de acreditar, para começar a ficar mais próximo dos states aí. E outra coisa, nós temos 74% da população que acreditam que a moral depende de God. Aqui não. Nos Estados Unidos, 31% dizem que Deus é necessário para ser moral. Surpresa? Surpreso? Pois é, eu falei, ué, estão amadurecendo, afinal de contas, o trabalho ateísta tem sido, né, feito principalmente desde o ataque às Torres Gêmeas. As pessoas começaram a surgir lá, como os 4 cavaleiros do ateísmo, né? Você vai falar do Richard Dawkins, do Sam Harris, e depois eu lembro dos outros nomes. E vão aparecendo aí Christopher Hitchens, sim, e aí tem um outro filósofo lá que depois coloca nos comentários aí que eu já não lembro mais. Daniel Dennett, lembrei, ó. Daniel Dennett.
E se eu errei o nome, me corrija, tá? Entre outros que vieram fazendo conteúdos, como por exemplo eu faço e tantos outros fazem, e despertar a galera. Então, você vai ver nos dados anuais, assim, das pesquisas, como que essa crença em Deus vai caindo e como que essa percepção de que Deus seria necessário para a moral vai diminuindo. Era alta, por volta de 70% mais ou menos, 60%, 70%, e vai caindo. Hoje está em 31%. Pois é. Agora, olha que interessante, eles têm quase 2 milhões de presos. Um país que crê em Deus, que tem um presidente, inclusive, atual, né, que gosta de falar como se fosse um representante de Jesus, né? Não presta do mesmo jeito. 1.833.700 pessoas presas. Dados de 2023. 6 homicídios por 100 mil habitantes. Ué, mas é um país rico? É um país que é a principal potência? É um país crente? Ué, não estou entendendo. Por que tanta violência? Por que tem tanto preso? Aliás, é interessante porque desde a década de 1980, porque eu sou de 78, né? Então, década de 80, a gente assistia filmes e séries que já mostravam o lado, digamos, sombrio dos Estados Unidos. Um monte de gente na pobreza, morando nas ruas ou dentro dos carros, passando fome, dentro da miséria, tanto negros quanto brancos, principalmente negros. E os filmes, Hollywood, retratava isso e até hoje retrata. Eu sei que tem influenciadores que vão lá e falam, nossa, que é uma maravilha, aí não sei o quê. Ocultam que a distribuição lá de riqueza é muito ruim. Entende? São poucos que são muito ricos e muita gente se lascando. Parte do capitalismo, parte do liberalismo econômico, né? E por isso que eles também agora nesse frenesi de tentar se manter no poder, estão fazendo um protecionismo do caramba, fechando tudo quanto é canto para tentar de alguma maneira proteger aquilo que eles já mesmo destruíram. Mas vamos lá, riqueza não apaga desigualdade, eles não deixam de ser ricos, mas a desigualdade continua. Ué, do mesmo jeito, violência pra caramba, prisão em massa. Então, sabe que essa objeção do pessoal querer falar, os Estados Unidos é um exemplo, não fecha, cara. Não fecha. Porque não vai provar que religião forte vai produzir ordem social. Não. Ah, Tocho, mas na posição aí ó, do CPI, no índice de corrupção, eles estão melhores do que nós, pelo menos, né? Estão. Eles estão mais próximos ali do 100, por exemplo, aí, ó, em 64 de 100, né? Tá legal, cara. Tá muito bom em comparação com a gente. Poderia ser melhor? Por que não tá mais acima? Porque os outros países que estão com 80, 80 e poucos, né, chegando a 90, que vão entrar, por exemplo, países do norte europeu, ou, por exemplo, como Islândia, ou como Noruega, ou como Dinamarca. Por que estes, que são menos religiosos, têm menos corrupção? E aí? Agora, ainda assim está melhor, está bem melhor do que a gente. A pessoa fala, quer copiar os Estados Unidos? Copia nessas partes, entende? Agora, um problema aí que não é para você copiar. Se a gente pegar o índice de homicídios nos Estados Unidos, que é 6 homicídios por 100 mil habitantes, se você comparar com as economias de alta renda, porque os Estados Unidos é a pica das galáxias da renda, certo? Beleza, vamos colocar outras economias de alta renda. Quando você compara, eles têm o dobro de homicídios, mano. 6 versus 3 aí, ó, para você ver. E aí? A coisa fica complicada, né? Religião não é garantia de ordem nem condição para a prosperidade, certo? Então, para a gente fechar aqui, o que realmente vai sustentar, vai basear a sociedade mais segura? O que faz isso? Bom, nós temos elementos aqui, instituições funcionais, que não são dominadas pela religião e pelas maluquices dos seus livros sangrados, tá? Baixa corrupção, tem um trabalho pesado em cima disso e realmente punir pesadamente quem comete essas corrupções. Livre fluxo de informação, além de educação, né, que tem que ter de alto nível, focada em ciência, além da distribuição mais equitativa dos recursos, distribuição de renda correta, você ter consciência de classe e você entender onde precisa ser melhor distribuída essa renda para você ajudar todos a viverem melhor. Do mesmo jeito, estabilidade política. Ficar nessa polarização, nessa guerra, só ferra o país inteiro, entendeu? E só quem está lá no poder fica sempre se beneficiando dessas guerrinhas que eles mesmos criam. E confiança social. Quando você tem isso, aliado à educação, à ciência de ponta,
desenvolvendo tecnologias, procurando promover o melhor para as pessoas. Independente se ela tem fé ou não, sem esse preconceito besta que é criado pelos religiosos, aí sim a gente pode melhorar de vida. Aí a gente pode ter sociedades melhores, mais seguras, mais desenvolvidas, mais felizes. Certo? Então, religião pode coexistir com a moral. Ela não é a fonte da moral. Deus não é fonte de porra nenhuma, até porque ele não existe nem é. Não tem como ser alguma coisa. Mas religião também, com certeza, não. Ao contrário. A religião pode ser exatamente aquela que justifica a imoralidade, dizendo que tem um propósito que a gente não sabe dizer o que é. Entende? Então deixa acontecer essas maluquices. Não, não, não. Sociedade séria não leva a isso como se fosse algo a ser considerado. Você descarta. Mitologia você deixa na parte da cultura. Entende? Olha, o pessoal acreditava nisso, o pessoal meio doidinho. Hoje que bom que a gente não acredita, né? Igual você fala de Zeus, igual você pensa a respeito de Thor, ou quando o pessoal adorava Saturno. Pois é, assim é com Jeová, assim é com Jesus, com o Espírito Santo, com o diabo, com Alá, ou com qualquer outra entidade como Krishna, Vishnu, Brahma ou whatever, certo? E qualquer outra entidade de matriz africana também, dos orixás, é a mesma coisa. Então, religião não é condição necessária para paz, para segurança, para prosperidade, para desenvolvimento. Não, não é. Nós conseguimos, como seres humanos, fazer isso tudo acontecer sem ficar dependendo da muleta da religião. Maravilha? Eu espero que você tenha gostado. Deixa sua curtida aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, que é só alegria. Tem um botão aí para você se transformar em membro do canal. E, se você quiser, tem aí o Pix também para você fazer a sua ajuda, a sua contribuição. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado aqui por me acompanhar. Compartilha com a galera, deixa nos comentários o que você achou. E aqui eu vou deixar na descrição os links para você acompanhar essas pesquisas, analisar os dados. Caso tenha alguma coisa que eu tenha passado de forma inconsistente, você comenta aqui e é só alegria que aí todo mundo vai se corrigindo. Mas tem as fontes para você consultar, que não é coisa da minha cabeça. Beleza na represa? É nóis, meu caro. Então, muito obrigado e nos vemos aí num próximo vídeo. Abraço, até mais. Tchau, tchau.